Hoje a gente vai te mostrar quando você está pronto para fazer essa transição, o que muda quando você vira multiplicador e qual que é o primeiro passo concreto que você deve dar. Esse episódio vai mudar completamente a sua relação com o dinheiro para sempre. Então fica até o final, porque tem algo muito especial esperando por você. Bora lá! Esse é o último episódio do Caos ou Controle. E se você chegou até aqui, você não é mais aquela pessoa que começou lá no episódio número 1. Você saiu da mentalidade de sobrevivência, quebrou o ciclo de gastar tudo, aprendeu a acumular e a acelerar. Você construiu uma base sólida. E agora chegou o momento do último salto, que é transformar você de acumulador em multiplicador. Então, a primeira pergunta que você precisa responder honestamente é: eu estou pronto para a fase 3? Porque, olha só, tem muita gente que quer pular direto para a multiplicação, sem ter construído a base. É um grande erro, né? É um erro gigante. A gente viu tanta gente perder dinheiro por investir cedo demais. Então, antes de qualquer coisa, você precisa passar pelo teste da prontidão. São 5 critérios. Você só está pronto para a fase 3 se você atender todos. Eu disse todos os 5. Não é 4, não é 3, os 5. Vamos direto ao ponto, né? Hoje eu não vou enrolar, não. O primeiro critério é se você já tem uma reserva de emergência. Se você tem pelo menos 3 meses de despesas essenciais guardadas numa reserva de emergência que você consegue acessar em 24 horas, rapidamente. Isso aí. Né? Não adianta querer investir se você na hora que passar um aperto, você não tem um dinheiro aonde recorrer. A gente não tira dinheiro que está investido. Não vale dinheiro investido que demora lá uma semana para resgatar e às vezes você resgata e perde todo os juros, todo o rendimento, ainda tem que pagar imposto, né? Isso aí. Ele tem que ser um dinheiro de acesso rápido, tem que ser acessível. Por isso que isso não é negociável. Porque se você investe dinheiro que precisa para emergência, quando a emergência vier, você vai vender o investimento no pior momento e vai perder dinheiro. A reserva de emergência, ela protege os seus investimentos. Sim. E o critério 2, você não tem dívidas caras. E quando a gente fala dívidas caras, a gente está falando de qualquer coisa que cobre mais de 10 a 12% ao ano de juros. Tipo, cartão de crédito, empréstimo pessoal, buy now, pay later, com juros que, assim, são estratosféricos. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir um retorno de investimento maior do que você está pagando de juros em dívida cara. Às vezes você está pagando um financiamento que ele é mais de 15%. Que investimento que dá 15%? Não dá isso. Acho que nem Bitcoin, assim, no melhor momento, não vai dar isso. Então, matematicamente, é impossível de forma consistente. Então, se você tem dívida cara, o seu investimento é quitar essa dívida primeiro. O retorno, ele é garantido. O terceiro critério os seus gastos mensais, eles têm que ser 100% previsíveis e controlados, né? Você precisa ter controle dos seus números, saber quanto você gasta, quanto você precisa para viver. Você não pode ter mais surpresas no fim do mês, tipo, para onde foi meu dinheiro? Sabe aquele que você olha, o extrato bancário, você abre o saldo no app do banco e fala, ué, eu achava que tinha, e não tem dinheiro? Né? Por que isso é importante? Porque para investir, você precisa ter uma consistência no quanto você vai colocar todo mês. É isso. Né? Isso tem que ser uma regularidade.
Se o seu gasto ele é caótico, você não consegue ter dinheiro sobrando consistentemente para investir, então você precisa ter primeiro esse controle consolidado. Isso aí. E o critério 4. Você consegue guardar dinheiro de forma consistente há pelo menos 3 meses consecutivos. Não é só, um mês eu guardei 200. 3 meses seguidos você guardou. Pode ser valor diferente cada mês da sua renda, porque às vezes a sua renda varia. Não é isso? A gente está falando de gente que tem o próprio negócio. A renda ela é variável. Mas o hábito, ele está consolidado. A renda é variável, mas o hábito de guardar, ele é regular. Muita gente tem aquele pensamento, né, Sandro, de que eu preciso guardar, sei lá, $500. E $500 às vezes é assim, um valor alto comparado ao quanto ele recebe todos os meses para guardar, uma porcentagem elevada. E aí ele quer começar com um valor muito alto de uma vez só. Ele guarda um mês e aí ele passa 3, 4, 5 meses sem guardar nada. É melhor que ele planeje guardar aos poucos do que ele ter essa irregularidade, guardar só de vez em quando. Aí ele não vai formar esse hábito, né? É isso aí. E porque investir requer disciplina de longo prazo. Se você não consegue manter o hábito de guardar por 3 meses, você não vai conseguir manter investimentos por anos. Investimento não é sprint, é uma maratona. E olha que 3 meses é pouco, né? Nossa. O ideal é que ele esteja conseguindo guardar pelo menos por 6 meses a um ano, né? Exatamente. Porque se ele precisa ter a reserva de emergência, ele já tem que estar guardando há um bom tempo. Há bom tempo. Exatamente, é isso aí. O critério número 5, que é o que é mais subestimado por todos, você tem que ter um objetivo claro para o seu dinheiro que vai investir, né? Fazer o dinheiro crescer não é objetivo. Objetivo é, eu quero ter $50 mil em 5 anos para dar entrada numa casa. Isso. Eu quero construir uma renda passiva para ter $1.000 por mês para completar o meu rendimento quando eu ficar mais velho. Eu quero ter $100 mil investidos para meus filhos poderem estudar. Eu quero ter liberdade financeira. Eu quero parar de trabalhar mais jovem, né? Você tem que ser específico. O seu cérebro, ele sempre vai prestar atenção quando você é específico. E precisa quando você é genérico. E é importante deixar esse objetivo claro, Sim, né? Num anote, lugar onde escreva, você veja ele com frequência para ele te motivar. Porta da geladeira é um bom lugar. Na capinha do capinha do seu telefone. Também né? é um o print ótimo do lugar. telefone, né? Porque precisa desse objetivo. Porque sem um objetivo claro, aí você investe de forma emocional, né? Você vai vender quando cair, você vai querer tirar quando subir, você vai fazer todas as decisões erradas. É isso aí. Então, para e faz o teste agora. Você passou nos 5 critérios? Sim. Beleza, você está pronto para a fase 3. Não passou em algum? Você ainda precisa fortalecer a sua fase 2. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Não tem corrida aqui não. É melhor chegar na fase 3 com a base sólida do que pular cedo demais e aí perder dinheiro. E se você quer um guia completo de como se preparar para essa transição, o nosso treinamento Reserva de Emergência para Imigrantes, ele cobre exatamente esse momento. O link está aqui na descrição. Vamos dar um exemplo também para exemplificar todos esses critérios, né? A gente já está na fase multiplicador há um tempo. E a gente sabe que para o imigrante aqui nos Estados Unidos, essa renda instável, você às vezes, principalmente nas regiões onde você tem um período do ano onde você tem mais trabalho e outro que você tem menos, às vezes até fica sem, às vezes você precisa usar essa reserva de emergência. Sim. Se você usou essa reserva de emergência, você pode parar o investimento e reconstruir a reserva de emergência. Foi o que aconteceu com a gente aqui um período. A gente tinha a reserva de emergência,
nós precisamos usar uma boa parte dela, a gente parou os investimentos para a gente poder recuperar a reserva de emergência. Isso. Eu quero saber de você também. Comenta aqui embaixo se você passou no teste dos 5 critérios ou se você ainda está consolidando a fase 2, a fase de acumulador. E agora, para quem passou no teste, deixa a gente te explicar o que muda quando você entra na fase 3. Vamos lá? Então, a diferença entre ser acumulador e ser multiplicador não é só agora eu invisto, né? Ai, que bonito. Não é. Né? Claro que não, né? É uma mudança completa de mentalidade. E se você não faz essa mudança mental, você vai investir, mas com mentalidade de acumulador. E aí não funciona, né? Então, deixa a gente te mostrar essas 3 diferenças entre ser um acumulador e um multiplicador. Isso aí. Vamos lá. Diferença número 1. A relação com o risco. O acumulador, ele evita risco a todo custo. Você guarda o dinheiro em conta poupança, em conta corrente, em lugares seguros, onde não dá para perder. Debaixo do colchão. E faz sentido. Você está construindo a sua base. Você não pode perder esse dinheiro. Mas o multiplicador, ele entende que risco calculado, ele é necessário. Você não vai colocar tudo em Bitcoin, mas você entende que deixar todo o seu dinheiro parado em conta com 0,5% de rendimento é, na verdade, perder dinheiro para a inflação. Você tem que aceitar um pouco de volatilidade em troca de um crescimento real. É isso que acontece. Mas essa mudança mental, ela é difícil. Porque quando você é acumulador, o seu objetivo ele é proteger o que você tem, né? Ver o número crescer, né? Mas quando você vira um multiplicador, vai ter meses que o número cai. Né? O mercado cai 10%, o seu investimento também cai 10%. Aí você olha e tem $3.000 a menos do que tinha no mês passado. E o seu cérebro faz o quê de acumulador? Entra em pânico, claro. Mas se o seu cérebro for de multiplicador, ele entende que é temporário, que faz parte do processo, que é para o longo prazo. No longo prazo vai crescer muito mais. Essa é a diferença. Diferença número 2, o horizonte de tempo. O acumulador, ele pensa em meses. Quanto que eu vou ter guardado daqui a 3 meses? Em 6 meses. Você conta os dias até bater o próximo marco. O multiplicador, ele pensa em anos, em décadas. Você coloca o dinheiro hoje sabendo que só vai precisar dele daqui a 10, 15, 20 anos. Você não está construindo a reserva de emergência de 3 meses. Você está construindo patrimônio para a sua vida toda. Para a sua aposentadoria. Para deixar para os seus filhos. Para ter liberdade financeira de verdade. E isso muda tudo nas nossas decisões, né? Sim. Como acumulador, se você vê o seu dinheiro crescer 20% em 6 meses, você quer tirar. Acho que ela né? Nossa, cresceu, vou usar. Vou tirar o lucro. Como multiplicador, quando você vê crescer 20%, você pensa, tá ótimo, vou deixar lá para continuar crescendo, né? Você aprende a não mexer, né, no dinheiro. Aí você aprende a deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho. Juros compostos é a coisa mais impressionante do mundo, gente. Para ganhar dinheiro, não existe outra coisa, tá? É um ponto que eu queria deixar aqui. E a diferença número 3, que é a mais profunda, é a fonte de segurança. O acumulador, ele se sente seguro porque ele tem dinheiro guardado. Você olha para sua conta e aí você vê lá $10.000. E aí você pensa, ok, eu tenho um colchão de segurança. A sua segurança, ela vem do tamanho da sua reserva. Já o multiplicador, ele se sente seguro porque ele tem fontes de renda trabalhando para ele.
Uhum. Você não olha quanto você tem guardado. Você olha quanto seu dinheiro está gerando por mês. A sua segurança, ela vem do fluxo. Ela não vem do estoque. Uhum. É. Bom, deixa eu dar um exemplo, né, concreto, para a gente entender essa última diferença, porque ela é primordial, né? Como acumulador, vamos colocar que você tem $50.000 guardados. Uhum. Você sente que está seguro porque é muito dinheiro, Sim. né? Mas se você parar de trabalhar, esse dinheiro só diminui, né? Eventualmente ele vai acabar. Sim. Agora, como multiplicador, você pode ter $50.000 investidos que geram $500 por mês em dividendos, Uhum. né? Você sente seguro porque mesmo se você parar de trabalhar, esses $500 continuam entrando todo mês. Para sempre o dinheiro trabalha para você. É isso aí. Você não gasta aquele valor principal do dinheiro que você colocou. Você só usa os juros. Você só usa os Os juros. dividendos. E essa é a essência da fase 3. Você para de trabalhar para o dinheiro e faz o dinheiro trabalhar para você. É o que todo milionário aprende a fazer. Você para de trocar o tempo por dinheiro e começa a usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. E quanto mais tempo passa, mais forte isso fica. Por causa dos juros compostos. Você não cresce linear, você cresce exponencial. Existe inclusive uma regra que é o seguinte: até você alcançar os $100.000, você está sempre colocando dinheiro lá. É o dinheiro que você coloca é que vai chegar nos $100.000. A partir dos $100.000, o dinheiro que já está lá, mais o dinheiro que você coloca, ele começa a multiplicar muito mais rápido. Daqui a pouco, o dinheiro que você coloca já não faz diferença, porque o dinheiro que já está lá está rendendo mais do que o dinheiro que você coloca. Essa é a mudança principal de quem investe pensando no longo prazo. Bom, então a gente já passou no teste dos 5 critérios. Você já entendeu essa mudança de mentalidade. E agora eu tenho certeza que você quer saber qual que é o primeiro passo concreto que precisa dar na fase 3, na fase de multiplicação. Então a gente vai te dar um plano de 3 passos para você começar a multiplicar do jeito certo, né? E olha, esse não é um curso completo de investimentos, porque a gente não tem tempo para isso num episódio e nem num curso, porque investir demora tempo. Nossa, leva um aprendizado né? de muito tempo. Mas é o suficiente para você começar com segurança, né? Isso aí. Vamos lá? Passo 1. Defina o seu objetivo de multiplicação e o prazo. Você vai sentar e vai responder 3 perguntas. Primeira delas: eu quero acumular um valor específico ou eu quero criar uma renda passiva? Isso é importante. Isso define o tipo de investimento que você vai buscar. Porque se você quer acumular um valor, tipo $100.000 em 10 anos, você vai para investimento de crescimento. Agora, se você quer criar uma renda passiva, tipo $500 por mês em dividendos, você vai para investimentos de renda. Entende? A segunda pergunta, que também é essencial: em quanto tempo que eu preciso, que eu quero ter esse dinheiro, né? Menos de 5 anos, entre 5 a 10 anos, mais de 10 anos, né? Isso define o nível de risco que você pode aceitar, né? Quanto mais tempo, mais risco você pode assumir, porque tem tempo para recuperar das quedas, né? Menos tempo, menos risco, porque você não pode perder perto do prazo, não é verdade? E a terceira pergunta é: quanto eu consigo investir consistentemente por mês? Não é quanto você consegue investir num mês bom. Não. É quanto você consegue manter todo mês, né?
nos meses bons e nos meses ruins, porque investimento ele é uma maratona, você já falou, não é um sprint. Exatamente. Mas antes de você passar para o passo 2, tem um livro muito bom, que é o Financial Freedom, que ele fala exatamente sobre o que a gente falou no passo 1 e no passo 2. É isso. Dentro do prazo que você estabelecer, né, que você quer atingir a sua meta, ele vai te ajudar a definir quanto de dinheiro você precisa investir todos os meses para tal prazo. Ou de acordo com o objetivo, se você quer renda passiva ou liberdade financeira, quanto de dinheiro? Aqui o autor ele estabeleceu que queria ter em 5 anos $1 milhão para ter liberdade financeira. E aí, com esse objetivo, $1 milhão em 5 anos, ele estabeleceu qual que era a quantia que ele precisava investir todos os meses dentro de um investimento que é esse regular, não tão arriscado, onde você tem ali entre 5% e 7% de rendimento ao ano. E aí ele estabeleceu a estratégia para ter esse dinheiro todos os meses para atingir o objetivo em 5 anos. É um livro que eu indico muito a leitura, Financial Freedom. E aí a gente vai para o passo 2, que é montar a sua alocação de 3 camadas. Agora que você sabe o seu objetivo, você vai dividir o seu dinheiro de multiplicação em 3 camadas, com propósitos diferentes. A camada 1 é a fundação estável. 50% do dinheiro de investimento. Essa camada é para crescimento consistente e seguro. Para a maioria das pessoas, isso significa fundos de índices, ETFs de mercado amplo, bonds, coisas que não vão te deixar rico rápido, mas que crescem consistentemente 7 a 10% ao ano no longo prazo. É o chão sólido do seu portfólio. Tá. E a segunda camada é a camada do crescimento acelerado, né? Que é 30% do dinheiro. Aqui você pode assumir um pouquinho mais de risco para poder buscar mais retorno. Você pode ter ações individuais de empresas que são sólidas, REITs, setores específicos que você acredita, até cripto você pode ter uma porcentagem pequena se você entende, porque se você não entende, tenha muito cuidado, porque a chance de perder ela é muito grande. Essas vão oscilar mais, mas elas têm um potencial de crescer mais rápido. É onde você busca esse crescimento acima da média, né? Acima da inflação. E a camada 3, que é experimentação e aprendizado. Aqui a gente está falando de 20% do seu dinheiro. Essa é a sua tuition para aprender sobre investimentos na prática. Você pode experimentar coisas, testar estratégias, aprender errando sem quebrar o seu portfólio todo. Porque você vai errar. Isso eu te garanto. Todo investidor erra no começo e continua errando. Mas se você erra com 20%, enquanto 80% é seguro, você aprende sem se destruir. E eventualmente essa camada também vira rentável, porque você aprendeu que funciona. Nada como aprender com o erro, né? Para você não cometer de novo. E olha, se você quer um guia completo de como montar essas camadas especificamente para imigrantes brasileiros, considerando impostos, considerando enviar dinheiro para o Brasil, porque muita gente tem como objetivo voltar para o Brasil. Então você construir patrimônio, né? Construir investimento em dólar, que é uma moeda forte, mas também uma parte com investimentos no Brasil, é fundamental. Então a gente coloca tudo isso no e-book do Causa ao Controle. Ele é muito específico para essa nossa situação de imigrante. Isso aí, vale a pena. E aí a gente vai para o passo 3, que é automatizar e esquecer. Esse é o passo que separa quem tem sucesso de quem desiste. Você vai configurar transferências automáticas da sua conta principal para a sua conta de investimento. Todo mês
no mesmo dia. O valor que você definiu é transferido automaticamente. E você não mexe, você não toca. Você não fica olhando todo dia. Você não vende quando cai. Você não compra mais quando sobe. Você deixa o sistema rodar. Assim, quando você já tem uma mentalidade completamente estruturada para o investimento, né? Você não precisa automatizar, Sim, você faz isso conscientemente, né? Agora, para muitas pessoas, se não fizer essa automatização, eu falo pela nossa diferença. Você é uma pessoa que tem a disciplina de transferir regularmente o dinheiro. Eu sou mais o de automatizar, porque se eu deixar o dinheiro lá na conta e esperar a minha decisão, muitas vezes eu não vou tomar essa decisão, ou vou tomar ela fora do dia, mais pra frente. E o dinheiro acaba ficando lá para ser gasto, né? Mas quem tem essa disciplina, às vezes nem automatiza, né? Bom, mas voltando aqui, porque é uma tentação quando você começa a investir e de ficar mexendo no dinheiro, né? Que a gente acabou de falar aqui. O mercado, ele sobe 5%, você quer ir lá e vender o lucro. Ele caiu 10%, você quer tirar tudo com medo de cair mais, né? Depois eu volto e compro de novo mais baixo. Vou comprar mais barato. Vou ganhar o dobro na hora que subir, né? Vai. Mas essas decisões emocionais, elas destroem os seus retornos. Todos os estudos, eles mostram que quem mexe menos ganha mais. Então você automatiza e você esquece. E você só olha uma vez por trimestre para rebalancear se necessário, né? Redistribuir aqueles que estão rendendo mais, aquele que você viu que não teve um bom rendimento, você pode realocar, né? Fora isso, você deixa quieto. Sei. E aqui vai um número para te motivar. Se você investir $500 por mês em retorno médio de 8% ao ano, em 20 anos você vai ter quase $300 mil. $300 mil. E você só colocou $120 mil no seu bolso. Não, o dobro. Os outros $174 mil são os juros compostos trabalhando para você. Esse é o poder da multiplicação. Ponto, não se fala mais nada. Acabou, e quando você investe em ações, né, que tem dividendos, que pagam dividendos, que você coloca o que você recebe no dividendo como um reinvestimento, né, que você aplica esse dividendos durante esse período que você está investindo para crescer esse seu patrimônio, ele vai multiplicar ainda mais. Existe uma pessoa lá no Brasil que eu tenho certeza, não sei se você já ouviu falar, mas você pode procurar. Chama Barsi. B-A-R-S-I. Esse rapaz, esse senhor, ele hoje ganha R$1 milhão por dia só com dividendos. Isso é para você ver o tanto que juros compostos e dividendos pode mudar a vida da pessoa. Tá? Depois vocês dão uma olhada lá. Procura por aí. Mas assim, antes da gente encerrar, eu queria compartilhar uma verdade que a gente aprendeu nessa nossa jornada toda do Caos ao Controle, que não é só em relação a esses 7 episódios, que é a nossa jornada, né, do Caos ao Controle. Riqueza real não é ter muito dinheiro. Riqueza real é você ter opções. É você poder escolher trabalhar menos. É poder dizer não para cliente que te desrespeita. É poder ajudar a sua família quando ela precisa. É poder tirar férias sem entrar em pânico com as contas quando você volta. É dormir tranquilo, sabendo que se algo der errado, você tem como se virar. E você constrói riqueza real em 3 fases. A fase 1, você sai do caos e para de ser escravo do próximo pagamento. A fase 2, você constrói segurança e paz. A fase 3, você constrói liberdade e opções. E se você chegou até aqui, você tem o conhecimento para fazer essas 3 fases. Agora,
É só questão de tempo, consciência e consistência. A gente conseguiu. Nossos clientes conseguiram. Nossos alunos conseguiram. Você também consegue. E eu queria fazer um pedido. Comenta aqui embaixo. Coloquem as perguntas, as dúvidas, as dificuldades que vocês têm nesse processo completo do Causal Controle. Onde é a sua maior dificuldade? É de organizar as finanças? É de começar a guardar? É já de multiplicar o dinheiro? A gente quer te ajudar, a gente vai responder todos os comentários e quem sabe a sua dúvida, a sua dificuldade não pode ser um novo vídeo, um novo aprendizado para a gente te repassar ainda aqui para frente. Agora nós vamos encerrar. Esse foi a nossa série do Causal Controle. Foi uma jornada de 7 episódios, né, Sandro? Pelas 3 fases da vida financeira, de sobrevivente que gasta tudo, a acumulador que constrói base, ao multiplicador que cria riqueza real. Se você acompanhou desde o primeiro episódio, a gente quer te dizer parabéns e muito obrigado, de verdade. Você fez uma jornada que a maioria das pessoas nunca faz. Você investiu horas aprendendo, você aplicou o que aprendeu, eu espero, e você mudou. E se você está chegando agora e não viu os episódios anteriores, a série completa tá aí. Começa do episódio 1. Faça a jornada, porque cada episódio constrói em cima do anterior. Não tem atalho, tem que fazer o caminho completo. Mas vale muito a pena. E olha, a gente não termina essa série com um tchau definitivo, né, Sandro? A gente termina com um convite. A jornada do Causal Controle, ela não acaba aqui. A gente continua criando conteúdo toda semana sobre finanças, sobre negócios, sobre a vida do imigrante empreendedor. Isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. E se você quer acelerar muito a sua jornada, a gente criou 2 recursos especialmente para você. O primeiro deles é o treinamento completo Reserva de Emergência para Imigrantes. Lá, a gente te ensina o passo a passo de como construir a sua base financeira do jeito certo, considerando todos os desafios específicos de ser imigrante. Segundo, o e-book do Causal Controle, que é literalmente o guia completo dessa série, com planilhas, checklists, templates, tudo o que você precisa. Os links estão aqui na descrição. Coisa que eu quero dizer é obrigado, né? Obrigado por ter confiado na gente para te ensinar, para te guiar nessa jornada. Obrigada por cada like, por cada comentário, cada história que vocês compartilharam com a gente. Vocês não fazem ideia de como é gratificante ver as pessoas aplicando isso e mudando de vida. Do caos ao controle, da sobrevivência à multiplicação. Você consegue e a gente está aqui para te ajudar. Um abraço e até. Deixa eu contar uma coisa. Esse foi o último episódio da série, mas no ano que vem gente vai ter uma outra série, novos episódios do Dalunk Talk, com muito conteúdo que é extremamente importante para o imigrante brasileiro. Então, não deixa de curtir para nos ajudar a divulgar esse conteúdo para mais imigrantes, nos seguir e ativar o sininho para não perder os nossos próximos episódios. E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês. A gente se vê em 2026. Até lá!